nada na palavra de Deus que Deus não queira que a gente entenda. Então, é só vocês prestar atenção, eu vou explicando devagarinho, e se vocês não entendem alguma coisa, vocês podem chamar aí, pedir para fazer pergunta, e a gente vai repetindo até todo mundo entender, tá bom? Então, tá bom. Nós vamos agora. Vou pedir para o Cleito fazer uma oração para começar a nossa aula de hoje. Pode ser, Cleito? Pode ser, irmã. Então vamos orar, então. Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida. Abençoa a nossa aula. Que possa estar cuidando de nós, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem dado. Abençoa a vida da irmã Sônia, cada um que está participando aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou colocar o slide. Está todo mundo vendo? Sim. Muito bem. Vocês estão vendo a minha imagem também? Sim. Ah, tá. É que para mim aqui eu não estou me vendo, sabe? Então, é estranho que hoje eu estou fazendo o trabalho do Daniel e o meu aqui. Então, eu não estou vendo eu aqui, mas eu estou vendo o que eu estou ensinando. Nós aprendemos sobre os sinais que se aproximam do arrebatamento, que é a primeira vinda de Cristo, né? Vimos que haverá sinais internos e externos, que os internos eram no seio da igreja, que vocês deram lá os exemplos, os externos, que são as coisas que acontecerão na natureza, e coisas que a gente já está vendo hoje em dia, né? E aprendemos sobre o arrebatamento, que no abrir e fechar de olhos, Jesus virá sobre as nuvens e nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Então, no arrebatamento, Jesus não pisará aqui nessa terra. E nós aprendemos também, depois disso, fazendo uma breve recapitulação para a gente dar um segmento aqui no nosso estudo. Nós aprendemos que, depois do arrebatamento, eu pedi para vocês imaginar dois cenários, um no céu e o outro aqui na terra. Por quê? Porque nós vamos ser arrebatados e levados com o Senhor nos ares. E pessoas vão ficar aqui, né? Esse mundo vai continuar. Então, é como se dividisse dois cenários e estarão acontecendo coisas diferentes nesses dois lugares. Um aqui na Terra e outro lá no céu. Lá no céu, né? Antes de entrar lá no céu, nós vamos ter o julgamento dos salvos, né? Que não é para ver se a gente entra ou não entra no céu. Lembra que eu falei que é para a gente receber a nossa coroa, nosso galardão? E também vai ter o casamento de Cristo com sua noiva. A gente entra pelo céu e haverá a bodas do Cordeiro, que vai ser um dia muito especial, maravilhoso, e um tempo no céu. É como se a gente fosse ali, depois do arrebatamento, a gente entra para o céu e lá vai ter a bodas do Cordeiro. Lembra que eu dei o exemplo da bodas de Caná da Galileia, que ficava 7 dias de festa, que até na bodas de Caná acabou o vinho, porque não era uma festinha como a gente faz hoje, que acaba rapidinho, né? A noiva casa 6, 7 horas da noite, quando é 10 horas já está todo mundo em casa, já jantou, já comeu bolo, e enfim, já acabou a festa. Naquele tempo durava 7 dias o banquete, era uma coisa fantástica, né? Com muita festa. Então, a bodas do Cordeiro, enquanto estará aqui na Terra 7 anos da grande tribulação, lá no céu, no outro cenário, a gente vai estar comemorando, vai ter aquele período
de festejando a bodas do Cordeiro, Cristo casado com a sua igreja. Agora, por que está aqui o título da nossa aula é As 70 Semanas de Daniel, Início da Grande Tribulação. Então, o início, a grande tribulação, a gente tem que entender de onde que veio esses 7 anos de grande tribulação. Da onde que a gente tirou que vai ter 7 anos da grande tribulação. Para a gente entender isso, nós precisamos de estudar o livro de Daniel, as 70 semanas do livro de Daniel. Eu acredito que todos aqui já leram o livro de Daniel, então a gente sempre lê, né, quando Daniel é levado para o cativeiro da Babilônia, quando o Nabucodonosor tem um sonho, ele interpreta o sonho do Nabucodonosor, os amigos dele são jogados na fornalha de fogo ardente, depois ele é jogado na cova dos leões, e a hora que vai dando do capítulo 9 em diante, a gente até para de ler, porque começa a entrar umas coisas difíceis de entender. Vocês concordam comigo? Alguém já, ao ler o livro de Daniel, quando passa daquela parte que são histórias, e começa a vir umas profecias, começa a ficar complicado, não é verdade? Verdade. Porque o livro de Daniel é considerado como se fosse o primeiro apocalipse. Por quê? Porque lá no livro de Daniel, Boa a partir noite. do capítulo 8 em Chegando diante, agora. isso já começa a falar de escatologia, começa a falar de coisas referentes ao fim. E uma dessas coisas são essas 70 semanas que o Daniel recebe como uma profecia se referindo ao final do tempo. E é sobre ela que a gente vai entender hoje. Por quê? Porque entendendo as 70 semanas de Daniel, nós vamos entender por que depois do arrebatamento, os salvos estão lá no céu, né, tendo a bodas do Cordeiro, desfrutando de toda aquela alegria, chegada no céu, maravilhoso, e aqui na Terra vai estar acontecendo durante esses 7 anos também, que a gente vai estar lá no céu, durante esses 7 anos, está aqui na Terra, está acontecendo a grande tribulação. Então, vamos entender por que é. Vamos lá. Lembra que eu ensinei na aula passada sobre as dispensações? Depois eu coloquei esse slide aqui, que eu não vou explicar sobre ele de novo, foi na última aula. Eu falei que Israel viveu sobre a lei, dispensação da lei. Nós estamos vivendo hoje, a dispensação do mistério ou dispensação da graça, porque nós estamos no período da graça. A lei terminou ali, foi dada a Moisés, Jesus cumpriu toda a lei e veio e morreu no nosso lugar, né? Nos libertou da lei. E nós estamos dentro dessa dispensação do mistério. Até o quê? Até a volta de Jesus, o arrebatamento. Quando eu mexo com o mouse aqui, vocês conseguem ver? Alguém responde para mim. Se eu mexer o mouse assim em cima das letras, vocês estão vendo? Estou te ouvindo e vendo. Você está vendo ó, no slide eu colocando o mouse aqui na palavra o arrebatamento? Sim. Ah, então tá bom. Então, gente, aí, até que a gente tiver aqui, ó, na dispensação do mistério, até Cristo voltar, nós estamos vivendo a dispensação da graça ou do mistério. Por que chama do mistério? Porque foi uma coisa que estava oculta até Cristo, né? E agora essa graça foi manifestada por meio de Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo esse período aqui até o arrebatamento. E depois vem para essa parte que a gente vai ver mais tarde. Então, vou passar aqui. Vamos entender as 70 semanas de Daniel, tá? Esse gráfico aqui vai mostrar para nós algumas coisas. Eu vou pedir quem está com a Bíblia aí, que pode ajudar eu a ler alguns versículos? Tem alguém que está com a Bíblia aí? Sim. Então, Sim.
Abre para mim no capítulo 9 de Daniel, Sim. o versículo 25. é o 24. E lê para mim, por favor. Tá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Muito bem. Então, o Daniel estava aqui, né? E recebeu essa profecia, referente ao final do tempo. A profecia dizia que 70 semanas estava determinada sobre o teu povo. Quem que era o povo de Deus? Os israelitas. O povo de aqui, essa profecia aqui, Daniel estava profetizando para o povo de Israel, tá? Então, está dizendo aqui que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Logo, a gente entende a finalidade da grande tribulação. Lembra que eu falei que depois do arrebatamento haveria uma grande tribulação sobre a terra, que era um tratamento que Deus ia ter com o seu povo, que era Israel. É claro que a tribulação, a grande tribulação, ela vai ser estendida a todo mundo que ficar aqui, mas ela se destina a tratar ainda algumas coisas com Israel. Deus quer ainda que esse povo entenda aquilo que eles não entenderam até hoje, que Cristo, aquele que veio, é o Messias, e que eles precisam crer em Cristo, porque eles falharam em fazer o trabalho deles, que era fazer o Cristo ser conhecido em todas as nações, mas agora Deus vai tratar com eles na grande tribulação e eles vão cumprir aquilo que Deus determinou para eles, tá? Então, fica aberto nesse capítulo aí, para a gente entender. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo? O povo de Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual cidade que é? Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel e é a cidade chamada na Bíblia Cidade Santa. Para que é essas 70 semanas? Para cessar, tem essas finalidades, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu pus. Tá. Vamos ver aqui, que aqui tem um versículo que eu quero. Para a gente entender essas 70 semanas, que 70 semanas são essas? Nós vamos entender que o livro de Levítico, capítulo 25, versículo 1 a 10, mostra para nós que quando a Bíblia refere aqui essas 70 semanas, não são 70 semanas, uma semana tem 7 dias, seria 49 dias. Então, aí você fala, mas 49 dias para fazer tudo isso que a Bíblia está falando aqui, exterminar o pecado, ungir o santo dos santos, não é, aqui se refere diferente, é semanas proféticas. Então, olha aqui, para a gente entender quantos anos são essas 70 semanas, nós vamos vir aqui no livro de Levítico. No livro de Levítico diz assim: contem 7 semanas de anos. O que está querendo dizer aqui? Eles estão dando uma lei aqui no livro de Levítico para eles comemorar o ano do jubileu, que era a cada 50 anos o povo, tudo aquilo que eles tinham perdido, que eles tinham, às vezes, empobrecido, vendido suas propriedades, cada 50 anos era determinado o ano do jubileu. E naquele ano do jubileu, todo mundo voltava para sua casa. Se ele tivesse vendido a casa, o dono era obrigado a devolver, todo mundo era restaurado. Isso aqui é para mostrar que Jesus
ele veio proclamar a nossa libertação também, porque a gente também, lembra que eu falei já em alguma dessas aulas, que quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu é que nós perdemos muito, perdemos a comunhão com Deus, perdemos o paraíso, perdemos a eternidade, e fomos perdendo tanta coisa, né? Perdemos a vida eterna, mas quando Cristo veio proclamar a liberdade aos cativos, e ele veio anunciar esse ano aqui de libertação, quando ele chegou aqui, é isso que ele veio fazer, ele veio dar liberdade aos cativos, a gente era cativo pelo pecado. Então, quando ele proclamou essa libertação, ele até leu, em Isaías tem uma referência a isso que ele ia fazer, e ele falou, se cumpre essa profecia em mim hoje, porque ele veio cumprir essa lei aqui de Levítico, da liberdade aos cativos. Mas como era feita, então, para, como é que fala, simbolizar isso que Jesus ia fazer, de libertar a gente, de fazer a gente voltar para a nossa casa, que é o céu, que a gente perdeu pelo pecado, devolver para nós a vida eterna por meio de Cristo. Cristo é o nosso libertador, para mostrar tudo isso. Na lei de Moisés, lá no livro de Levítico, tinha essa lei aqui, que, olha como que era a lei. Contem 7 semanas de 7 anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totaliza 49 anos. Então, vocês façam suar a trombeta no 10º dia do 10º ano, porque é o dia da expiação. E façam soar a trombeta por toda a terra, e consagre o 50º, que era no ano 50, e proclame a libertação por toda a terra, a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a sua propriedade, da sua família e para o seu próprio clã. Quem era escravo voltava para a sua família de novo, era devolvido. Mas isso aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, porque eu não quero isso. A lei é muito bonito, legal estudar sobre isso, mas nós estamos pegando esse trecho das Escrituras para entender que quando Deus deu essa profecia para o Daniel das 70 semanas, ele não estava falando em 70 semanas de dias. Tipo, 70, uma semana tem 7 dias. 70 semanas seria 490 dias. Não é isso. Ele está falando aqui de semana profética. E no versículo 8, uma semana profética, ela simboliza aqui, ó, contém 7 semanas de anos. Então, cada dia da semana simbolizava um ano. Então, voltando para cá, vocês estão vendo aqui esse primeiro quadradinho? Quero interagir com vocês, porque eu não estou vendo. Sim. Quero ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Esse primeiro quadradinho debaixo das 70 semanas? Quem vai responder? Tá vendo, Camila? Sim. Então tá. Aqui está conforme Levítico, porque toda vez que a Bíblia faz uma alegoria, uma comparação, a gente não pode simplesmente inventar, eu acho que é isso. A gente tem que voltar lá atrás na Bíblia e ver por que ele está usando esse termo. Então, a gente, voltando em Levítico, a gente vai encontrar que já foi considerada outras vezes que um dia, lá no livro de Levítico, era igual a um ano. Uma semana era igual a 7 anos. 7 semanas igual a 400 anos. 62 semanas igual a 434 anos. Isso aqui é pegando a calculadora e vendo, né? Se uma semana de anos são 7 anos, então cada dia da semana nessa profecia aqui valia um ano. Vocês conseguiram entender ou não? Pode falar a verdade. Se vocês não entenderam, eu explico de novo. Eu gostaria.
que a senhora Tá, explicava, então eu né? vou explicar, ó, veja bem, ó, aqui nós vamos estudar 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas não são como as nossas semanas hoje, que tem 7 dias. Elas são, nós vamos considerar assim, que cada dia da semana equivale a um ano, nessa profecia aqui, nessa profecia. Nós achamos isso porque em Levítico foi usado dessa forma, entendeu? Por isso que, trazendo para esse livro de Daniel, dá para a gente entender que, dessa forma. Então, vamos supor que segunda-feira, eles tinham outro nome para os dias da semana, mas vamos supor que segunda-feira era um ano, terça, vamos começar pelo domingo, né? Domingo era um ano, não era um dia, era um ano. Segunda era um ano, mais um ano. Terça, mais um ano. Quarta, mais um ano. Quinta, mais um ano. Sexta, mais um ano. Sábado, mais um ano. Então, em vez de ser 7 dias, uma semana valia 7 anos. Vocês entenderam? Então, se tem 70 semanas e 70 semanas, para cada semana vale um ano, então, cada dia da semana é um ano, então 70 semanas significa 490 anos, tá? Mas para que tudo isso que nós vamos entender? Vai, fica bem tranquilo, guarda isso aí, cada semana vale um ano. Porque nós precisamos saber da onde vem os 7 anos da grande tribulação, tá? Guarda isso aqui que eu vou explicar para vocês, mas eu vou explicando devagarinho, tá? Então, a Camila leu esse versículo aqui, ó. Tá vendo? Daniel 9:24, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a cidade santa, que é Jerusalém. Para quê? Para cessar a transgressão, olha aqui do outro lado. São 7 coisas. Vocês podem ver que na Bíblia tem muito o número 7, porque 7 significa um todo, uma perfeição. Então, essas 70 semanas, Deus falou para Daniel que ia dar sobre o povo dele, é como se fosse um pacote para encerrar toda, desde do dia que ele vai falar lá, que nós vamos ver, até a consumação de tudo, da escatologia que nós estamos estudando. Por isso que é importante entender essa partezinha do Daniel. Por quê? Porque nessas 70 semanas, que é esse prazo determinado aí por Deus, ele vai ser preciso para quê? Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santíssimo. O que significa tudo isso? Dentro desse período aqui, Jesus Cristo vai vir, nesse período, pela primeira vez, nascer como um bebê, ele vai expiar os nossos pecados lá na cruz, né? Vai ressuscitar, vai pregar o evangelho aqui na terra, né? E todas essas visões que o Daniel teve, que a gente vai estudar aqui agora, vai acontecer nesse período, né? E ungir o Santíssimo, que é Cristo. Então, vai ser preciso de 70 semanas, tá? E quando que começa essa semana? Quando que vai começar? Está em 9:25, eu vou pedir para a Camila, que está com a Bíblia aberta, para a gente entender aqui. Ela vai ler bem aqui nessa. Vocês estão vendo onde o mouse está passando? Em cima dessa primeira bolinha aqui? Eu quero que vocês falem comigo. Estão vendo? Está escrito decreto, Daniel 9:25. Vocês estão vendo? Eu não. Não? Não tem tá um gráfico aqui? Está escrito as 70 semanas de Daniel? Eu Não. acho que está faltando abrir o slide, professora. Ah, não está abrindo. Não tô vendo, não. Vocês não estão vendo nada? Não. E vocês não falam Já nada. tá Eu no estou primeiro, vendo né? só, O acho que o slide. primeiro slide, irmã. Ah, O slide que tá tá. mostrando Ordem para para nós é reconstrução. Tá, É, peraí. Restaurar. Então, peraí. Deixa eu pedir a ajuda dos universitários aqui.
Lídia, Oi. é a Lídia daqui, Lídia. Para ela me ajudar. É que o Daniel não está aqui hoje, para que ele que me ajuda, a minha filha vai ajudar aqui. Ah, tá. Que bom que tem a Lídia aí. Tem uma Lídia aqui. Não tá. Era só um pouquinho, gente, que vocês têm que ver, senão não vai ter jeito. Aqui. Aí, era só um pouquinho, gente. Agora, Aí, gente, agora vocês estão vendo? sim, Vendo, né? Então tá, ó, aqui a Camila vai ler para mim o decreto, porque está dizendo aqui, ó, né? No capítulo no Daniel 9:24, está dizendo assim, que desde o dia que começou, que surgiu o decreto para o povo voltar para reconstruir Jerusalém, até o final vão ser 70 semanas. Agora eu tenho que recapitular uma coisa com vocês. Vocês lembram, vocês já leram a Bíblia, o livro de Daniel. Eu espero que vocês lembrem do que eu vou falar aqui agora. Lembra que o povo de Deus começou a desobedecer a Deus e eles foram levados para o cativeiro lá na Babilônia. Todo mundo sabe disso? Vocês levantam a mãozinha aí. Lá eles ficaram cativos. Isso, muito bem. Eles ficaram cativos, foram levados porque eles estavam cometendo idolatria, fazendo coisa que desagradava a Deus. O rei Nabucodonosor entrou lá e levou o povo cativo. Os melhores homens que tinha no povo de Deus, em Jerusalém, foram levados para o cativeiro da Babilônia. Foram levar tudo para a Babilônia. E a cidade foi destruída. Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Foram levados para a Babilônia todos os utensílios da casa de Deus. E o povo de Deus ficou despatriado, sofrido. E foram para lá porque Deus já tinha profetizado por outros profetas que se eles não se arrependessem, essas coisas iam acontecer. Mas mesmo assim, eles continuaram e, enfim, chegou o dia que Deus deixou que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, viesse e entrasse na terra do povo de Deus e levasse o povo cativo para a Babilônia. Então, ficou lá, Jerusalém com poucas pessoas morando, a cidade toda destruída,
né? Cidade toda acabada e poucas pessoas morando lá, e o povo de Deus, os melhores homens, as famílias, foram tudo levados lá para Babilônia. Quando mudou o rei, o Nabucodonosor morreu, o filho dele reinou pouco tempo, e também outro império surgiu no lugar do Império Babilônico, que foi o Império dos Medos e dos Persas. E quando chegou uma época em que um dos reis da Pérsia, ele simpatizou com esse povo de Deus e também era da vontade de Deus que ele liberasse o povo, não todos, mas uma parte do povo, para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Porque Deus, mesmo quando a gente é infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, o que aconteceu aqui é que Deus, ele sempre protegeu o povo dele. Mesmo na desobediência, ele corrigia o povo, mas ele também protegia. Ele falou, agora está cumprindo o tempo, o período que era para eles ficar cativo na Babilônia, agora eu vou fazer com que o rei Ciro, era o rei Ciro na época, o império, lembra que aquela estátua que o rei sonhou, que a cabeça de ouro era a Babilônia, a cabeça de ouro tombou e agora eram os medos e persas. Esses medos e persas eram também um império, lembra, eram os braços de prata da estátua do sonho do Nabucodonosor. Então, o Império Persa também era um império muito poderoso e ele reinava sobre toda a terra, até lá o povo de Israel. Então, Deus fez com que esse rei fizesse com que autorizasse alguns homens de Israel que estavam lá na Babilônia, como escravos lá, fosse autorizado voltar para Jerusalém, porque lá é a cidade santa. Deus tem sabe, uma coisa ainda que com aquele povo, com aquele lugar, porque Cristo ainda vai reinar, sendo a sede do trono de Cristo no milênio vai ser lá em Israel. Então, essa cidade é especial para Deus. Então, Deus fez com que aquele rei persa autorizasse o povo que estava ali na Babilônia, escravo, voltar lá para Jerusalém e reconstruir o templo, reconstruir a cidade que estava em ruínas. Então, dei essa recapitulada, por quê? Porque foi nesse período que o Daniel, que estava lá na Babilônia também, ele foi junto com o povo, ele era um cara fiel a Deus, foi um profeta de Deus lá nesse exílio da Babilônia, e lá, mesmo ele sendo fiel, ele foi levado junto com os cativos, só que lá ele se tornou um homem importante, lá na Babilônia, porque ele foi, né, quem desvendou o sonho do rei, e Deus teve ele como um profeta, Deus mandava suas mensagens por meio de Daniel, e ele profetizou algumas coisas para o rei da Babilônia, ali, muitas coisas ele fez saber sobre aquele momento atual, só que Deus, ele chamou também Daniel e profetizou coisas acerca do futuro, coisas que ainda vão acontecer. A partir do capítulo 8, 9, 10 de Daniel, a gente começa a ver Daniel já falar não sobre coisas ali do cativeiro da Babilônia, ele já está falando sobre coisas da nossa época agora. E que coisas são essas? São essas 70 semanas, que parece difícil de entender, mas com um pouco de paciência vocês vão entender. Então, o povo estava lá, e o Daniel recebeu essa profecia que está aqui no livro de Daniel, que dizia assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo, sobre a cidade, né, de Jerusalém, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e fazer acontecer tudo isso que vocês estão vendo nesse gráfico aqui. Tá vendo? São 70 semanas, mas são 70 semanas de anos, que nós aprendemos aqui, né, nesse quadradinho, que cada dia refere-se a um ano, tá? E quando foi o decreto? Agora a Camila vai ler para mim Daniel 9:25.
Sim. Então, lê para mim. 9:25, tá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem. Então, do que está falando aqui? Está falando aqui que desde a ordem que o rei da Pérsia, lembra que eu acabei de falar agora, que a cidade ficou toda destruída e eles foram lá para a Babilônia ficar lá no cativeiro. Aí começa a contar essas 70 semanas, desde a ordem que o rei vai dar para o povo sair para reconstruir Jerusalém. Aqui está dizendo assim, que depois das 7 semanas, haverão desde que o decreto foi dado pelo rei Ciro até a reedificação do primeiro templo, tá vendo? Vocês estão vendo onde eu estou passando esse mouse aqui? Ó, vocês têm que olhar aqui para esse slide. Tá vendo esse quadradinho onde está escrito 69 semanas? Estão vendo? Quero que vocês falem. Tá. Sim. Essa bolinha aqui foi o dia. Abriu aqui a tela, ó. Essa bolinha aqui é o dia que o rei da Pérsia autorizou aqueles homens de Judá, de Jerusalém, voltar para a terra deles para reconstruir o templo e reconstruir a cidade, tá vendo? Desse dia aqui até a vinda de Cristo foi, somando tudo, 69 semanas. Primeiro, eles reconstruíram em 7 semanas de anos, não 7 semanas igual a gente, segunda, terça, quarta, quinta. São 7 semanas de anos, que são 49 anos. Demorou 49 anos para eles reconstruir o templo e a cidade ali, para deixar em condições do povo ir voltando para sua terra, porque Deus tinha falado que eles iam voltar para casa. E depois dessas 49 anos que se passaram, que são 7 semanas, mais 62 semanas vão ser dadas até a vinda do ungido. Quem que é o ungido? É Jesus. Até o nascimento e a morte de Jesus vão somar 69 semanas. Então, quando Jesus nasceu e teve o seu ministério, que durou 33 anos, está vendo essa bolinha de baixo aqui? 33 anos, Jesus viveu aqui na Terra, depois ele foi cortado. Olha lá a Camila que está com esse versículo, leu Daniel 9:26 para mim, novamente. Sim. Depois das 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Tá vendo? Então, o que aconteceu aqui, ó? Então, depois dessas 7 com 62, dá 69 semanas. Quando chegou aqui que Cristo veio, tá vendo a cruz de Cristo aqui? Cristo veio, viveu 33 anos e morreu nessa cruz, é como se tivesse parado, sabe um despertador que acabou a corda ou acabou a pilha? Parou ali e ficou faltando uma semana. Não são 70 semanas que são determinadas para acontecer todas essas coisas que vocês estão vendo nesse gráfico? 70 semanas vai ser dado para concluir tudo isso daqui. Desde a saída lá do povo que estava no cativeiro da Babilônia, onde Daniel recebeu essa profecia, falou, olha, Daniel, eu vou dar uma pista para você aqui. Vai demorar 70 semanas, mas vão ser 70 semanas de anos. Desde o decreto que o rei vai dar
para vocês voltar e reconstruir. Daniel estava lá escutando tudo isso aí que Deus estava falando para ele. Desde do decreto que vocês vão receber do rei, uma autorização para voltar para reconstruir a cidade, até a morte do Messias, que vai vir ainda, vai dar 69 semanas dessas 70 que eu estou falando para você, que vai ser necessária para acontecer tudo isso. Mas e daí essa última semana? Bem, aí, nessa cruz que vocês estão vendo, é como se tivesse colocado um relógio. Eu quero que vocês usem a imaginação de vocês agora. É como se tivesse colocado um relógio escatológico lá em cima da cruz e parou o relógio. Acabou a pilha do relógio, parou, terminou a corda e parou. E nós entramos bem aqui entre a cruz e o arrebatamento, num intervalo que chama dispensação da graça. Lembra que eu falei para vocês? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo? Estão vendo ou não, gente? Sim. Está vendo dispensação da graça aqui? Sim. Então, é porque Sim. depois que o relógio escatológico ali na cruz, quando o Messias é cortado, quando Jesus morre e ressuscita e volta para o céu, para o relógio escatológico nessas 69 semanas, e a gente entra na dispensação da graça. Por quê? Porque é o tempo que nós estamos vivendo agora. É como se parasse de movimentar o relógio, porque é como se Deus tivesse parado para fazer com que a gente tenha esse tempo para anunciar o evangelho. É o período das igrejas, é o período que a igreja está aqui na terra pregando o evangelho. Vocês estão entendendo? Então, esse intervalo aqui, essa dispensação da graça, é quando o relógio escatológico parou bem na cruz de Cristo. Aqui, o Messias foi cortado aqui, 33 depois de Cristo, nesse círculo aqui de baixo, meio oval aqui, 33 depois de Cristo, o Messias foi cortado. Lembra que a Camila leu? Que depois que o Messias foi cortado, essa cidade vai ser destruída e vai haver guerras até o final. Porque até hoje o que a gente vê lá em Israel não é guerras atrás de guerras, e aconteceu muita coisa com o povo de Deus depois da morte de Cristo. Aqui, depois que Cristo morreu, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém, que já tinha sido reedificada, foi destruída de novo. E nós estamos aqui, entre a cruz e o arrebatamento, nesse período aqui, vivendo o período da dispensação da graça. Por isso que na última aula eu expliquei sobre as dispensações para vocês, porque aqui atrás eles estavam vivendo lá na lei, né? E o povo estava desobedecendo a lei, foi levado cativo, tudo aconteceu por causa disso daí. Mas depois Cristo veio, né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus, que morreu na cruz por nós, né? No ano 33, com 33 anos ele morreu, pagou o nosso pecado e foi assunto ao céu, subiu ao céu e prometeu voltar. E deixou aqui, nesse intervalo da dispensação da graça, o evangelho para a gente pregar e ganhar o maior número de pessoas. Por quê? Porque aqui na frente, vocês estão vendo eu mostrando aqui, né? Estão vendo? Está vendo, Camila? Sim. Está vendo o mouse mexer? Não, o mouse não. O mouse não? Mas vocês estão vendo aqui escrito arrebatamento, né? Sim. Isso. Então, aqui, a hora que acaba esse intervalo da graça que está entre a cruz e o arrebatamento, é quando Cristo volta nos ares para arrebatar a sua noiva, para levar a gente. Por quê? A gente sobe, né? E aqui embaixo a gente vê escrito Pacto do Anticristo.
Por quê? Aonde que entra o pacto do anticristo? Essas duas quadradinhos, esses dois quadradinhos seguintes, que está escrito em cima, Deve ser o outro gráfico, né? Hã? Deve ser o outro gráfico. Vocês não estão vendo ainda, né? Espera aí que eu... Olha, eu cheguei aqui. Se quiser, eu apresento. Ai, Daniel, que bom que você chegou. Eu estou Pode embananando tudo. fechar a sua apresentação. Pode fechar? Que jeito que eu fecho? Vocês viram como que eu sou, né, gente? Ai, que bom que o Daniel chegou, gente. Dá um glória a Deus aí. Aê! Eu nem consigo dar aula direito. Acho que eles não estão entendendo nada hoje. Estamos, sim. Tá assim? Então tá. Então vamos lá para o gráfico agora sim, Daniel. Eu fazendo as duas coisas, eu fico meio perdida, gente. Então pode passar, Daniel, lá naquele gráfico. Eu estou falando e vocês não estavam nem falando que estava vendo o gráfico. Então, aqui, gente, nesse intervalo entre a cruz e o que está escrito arrebatamento e pacto com o anticristo, tem essas 70 semanas aqui escrito, 70ª semana. Por quê? Porque passou já 69 semanas até Jesus. Depois tem um intervalo que o relógio ficou parado, que é o que a gente está vivendo agora. E quando Jesus vier e arrebatar a igreja, o que vai acontecer é os 7 anos da grande tribulação, que significa a última semana de Daniel para completar as 70 semanas. Vocês entenderam até aí? Eu quero que vocês sejam sinceros. Se não entendeu, eu explico de novo. Erga a mãozinha quem entendeu. Então, deixa eu explicar de novo aqui, porque tem bastante gente que não entendeu. Entendeu, Lídia? Tá. Entendeu, Cleiton? Pode falar a verdade, eu não vou fazer pergunta, não. Entendi. Então, é aqui, ó. Então, até que a primeira parte do gráfico já passou 69 semanas, do dia que o rei deu ordem para voltar para o povo cativo da Babilônia, voltar lá, reedificar Jerusalém, reedificar o templo, vão passar, até a vinda de Jesus Cristo, vão passar 69 semanas já. Parece que já ia acabar com tudo. Mas aí, quando o Messias veio e fala que ele foi cortado porque ele foi morto e subiu para o céu, nessa cruz para 69 semanas de funcionar. E tem o intervalo da graça. Tá vendo o Daniel mostrando aí bem grandinho? Tem esse intervalo da dispensação da graça. Esse período é o que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque é o período da gente pregar sobre a graça, pregar sobre a salvação, até o dia do arrebatamento. Entendeu? Por isso que eu ensinei para vocês sobre as dispensações, porque agora nós estamos naquela do meio, dispensação da graça, período que a igreja está aqui no mundo, o Espírito Santo está convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, e o povo de Deus está pregando o evangelho. Aí, quando vem o arrebatamento, quando Jesus voltar, dá início à última semana de Daniel, que a gente vai chamar de grande tribulação, aqui, tá vendo? Nós podemos chamar de 70ª semana de Daniel, ou nós podemos chamar dos 7 anos da grande tribulação. Tem outros lugares que fala da angústia de Jacó, tem vários nomes que é dado para esse período. Que período é esse? É o período que o anticristo ele vai reinar sobre a terra. Ele vai fazer um pacto com Israel, um pacto de uma falsa paz. Ele é um homem que vai sair do meio do povo e ele vai vir com promessa de ajudar, porque você imagina, depois que houve o arrebatamento, muitas coisas, lembra que eu falei, muitas coisas terríveis vão acontecer aqui na Terra, desaparecimento de pessoas, e aquele caos que vai acontecer, esse homem que se levanta, que é um homem mais que político do que religioso, né? Ele vai ser um grande líder mundial, que vai se levantar e ele vai fazer um pacto com
com Israel, prometendo paz, governar o mundo e trazer a paz, trazer segurança, ajudar, né, nessa coisa caótica que aconteceu. Então, nesses primeiros 3 anos e meio, ele vem com essa promessa de falsa paz, mas depois ele vai mostrar quem ele é e vai dar o andamento nessa grande tribulação. Pastor Gildo levantou a mão, pode falar. Pastor? Não, levantei a mão só para dizer que eu estava entendendo. Né? Ah, tá bom, pastor. Obrigada. Pensei que o senhor ia comentar alguma coisa, mas tudo bem. Então, aqui, Apocalipse, se o Daniel conseguir ler para mim, o Apocalipse 11:6, fala sobre esse homem que se levanta nesse período. Não se preocupa com esse período aqui, que nós vamos estudar ele agora passo a passo. Mas eu quis mostrar para vocês tudo que vinha antes, para vocês entenderem por que desses 7 anos da grande tribulação. Por que vai ter 7 anos da grande tribulação? Porque foi profetizado desde lá para Daniel que haveria essas 70 semanas. 69 já passou, até Jesus. Agora estamos no período de pregar o evangelho, aí vai vir o arrebatamento, e depois do arrebatamento, faltou uma semana. Será o quê? E essa semana que falta são há uma semana de anos, que vão dar 7 anos, que vão ser chamados 7 anos da grande tribulação. Certo? Certo. Então, tá bom. Então, aqui nesse 7, vamos ler o Apocalipse 11:6. Você achou aí, Daniel? Achei, Sônia. Uhum. Não sei se está certa a referência. Esses têm poder para fechar o céu. Não é não. Chova. Não é não, Daniel. Não, esse é 11:6. Mas não tem problema não. Vamos ler. Eu vou ler o Daniel. Acho que a Camila está aí, ela pode ler para mim já, que ela já está aí. É o 11:27. É o 9:27 de Daniel. Daniel 11. 9. É 9:27. Tá, 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tá vendo? Então, é uma coisa que às vezes eu sou até tentada a ensinar escatologia e passar por cima dessa matéria, porque ela é meio complicada de entender, de explicar, mas eu acho tão importante saber disso, saber que lá em Daniel, Jesus ainda não tinha nascido nessa terra como homem, e Deus já estava falando dos últimos dias que nós ainda nem vivemos. Então, eu acho tão bacana isso. Às vezes eu falo, acho que eu vou passar direto e ensinar a grande tribulação, que é mais fácil, mas eu acho importante que vocês saibam isso. Né? Sim, eu gosto muito de estudar coisas. Então, é meio complicadinho, mas é importante que vocês saibam. E se vocês não entenderem, nós estamos estudando já para isso mesmo, né? Fazer pergunta, comentar, quem sabe um pouco também já dessa história pode querer me ajudar, eu não me importo, tá? Então, nós vamos entrar, né, a partir da próxima aula, nós vamos estudar essa 70ª semana de Daniel, que vai fechar essa 70 semanas que foi profetizada por ele. Nessa última semana, que é os 7 anos da grande tribulação, então, aqui a Camila leu que ele fará um pacto com muito. Esse anticristo, ele vai ser uma pessoa política, que vai fazer alianças, pacto
com o mundo, que ele vai ser um grande líder mundial. E, no começo, ele vai trazer aquela falsa paz, aquela falsa segurança para poder iludir e ganhar o maior número de seguidores possível aqui. Mas quando passar a 3 anos e meio, o que vai acontecer é que esse pacto vai ser quebrado, porque os próprios judeus, o próprio povo de Deus vai entender que aquele anticristo, porque aqui eles vão pensar que esse anticristo que é o Messias que eles estavam esperando, porque até agora muitos judeus ainda não crêem que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, é o Messias. Então, quando chega o anticristo, com toda essa pompa, esse poder, eles vão acreditar nesse aqui, e eles vão fazer um pacto com ele. Só que quando o anticristo, ele vai começar a ficar com uma soberba tão grande, que aqui fala que sobre as asas da abominação virá o assolador. Nós vamos ver na próxima semana que ele vai fazer até uma imagem e colocar dentro do templo. Então, quando o povo de Deus começar a ver que ele está fazendo coisas que está diferente do que está na lei, no que eles acreditam, eles vão descobrir que eles caíram num golpe, né? E aí eles quebram o pacto com o anticristo. E quando eles quebram o pacto com o anticristo, eles partem para cima. Aí vão surgir as guerras, né? Vão surgir coisas terríveis que a gente vai ver que vai acontecer sobre a Terra nesses 7 anos. Aí, por fim, nós vamos estudar a partir da próxima aula dessa parte para cá, aqui, ó, né? Nós já entendemos da onde veio as 7 anos de tribulação. Agora nós vamos estudar o passo a passo dos acontecimentos, daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Aí, quando termina os 7 anos de tribulação, aí sim Jesus volta e coloca o pé nessa terra, e ele põe fim à grande tribulação, vencendo Satanás, vencendo o anticristo e estabelecendo o reino dele. Quer fazer uma pergunta, Cida? Eu quero. Pode fazer. Dentro desse retângulozinho lilás, Sim. eu estou lendo 1 dia, 1 ano, 1 semana, 7 anos, 7 semanas, 490 anos. E a minha dúvida é, 62 semanas é mais que 7. Por que no total dá menos, 434 anos? Será que foi colocado errado aqui? 1 dia, 1 ano. 1 semana, 7 anos. 7 semanas, 7 vezes 7, 49, 490 anos, né? E 62 não teria que ser mais? 40, 7 semanas é 49, Daniel. Apaga aí para mim o 10. Está errado, Cida. Foi bom você falar. 7 Obrigada. semanas de anos são 49 anos. Está vendo esse mais aqui embaixo, o mais roxinho aqui? Depois da bolinha que está escrito decreto? Sim. Tá. Então, 7 semanas é igual a 49 anos. É que eu coloquei errado aqui o 0. Obrigada. 62 vezes 7 dá 434 anos. Então, aqui, se você for ver, ó, 49 foi só para eles reedificar Jerusalém e o templo. Deu 49 anos, 7 semanas. Depois, demorou mais 62 semanas de anos, que é vezes 7, que deu 434 anos. Jesus veio, teve seu ministério, morreu e ressuscitou e subiu ao céu, nesse período aqui. Então, de 62 semanas. E é interessante, Cida, que se você for aqui, eu não fiz aqui a gente não vai entrar nesses pormenores, mas se você for lá fazer as contas, né, de tudo, dá exatamente certinho as 69 semanas de anos.
desde o decreto, Obrigada. desde o decreto até a morte do Messias. Já pensou como que Deus, ele tem toda essa perfeição quando ele fala uma coisa, uma profecia, ele cumpre ao pé da letra, todo esse período aqui. Então, consertando aqui, deu certinho aqui. Você entendeu agora, né, Cida? Muito bem. Então, aí, é isso aí, ó. Aqui nós vamos agora, da agora para frente, se o Daniel puder ampliar só a parte da 70ª semana, até a volta de Jesus, para mim. Isso, ó. Agora, a partir de agora, nós vamos estudar para frente, Daniel. Isso, mais para frente, ó. Nós vamos estudar isso aqui, da agora por diante, tá? Nós vamos estudar na próxima aula, a gente vai esmiuçar esse período aqui. Nós vamos estudar o que vai acontecer nesses 7 anos. Primeira coisa, vocês já aprenderam hoje, que o anticristo surge aqui nesse período e faz um pacto, trazendo uma falsa paz, tá? E aí, na metade desses 7 anos, que são nos primeiros 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto. Porque o povo de Deus vai descobrir que ele não é o Messias que ele estava esperando. Eles vão começar a acreditar que o Messias era aquele que eles desprezaram. E você sabe que Israel, só dando aqui um resumo, mas eu vou explicar isso na próxima aula, eles vão ganhar muitas pessoas, eles vão sair pregando o evangelho quando eles descobrirem que todo esse tempo eles ficaram enganados, pensando que aquele lá não era o Messias. Então, vai ser muito legal estudar esse período aqui. E essa nuvenzinha que vocês estão vendo aqui, fala a volta de Jesus com a igreja, porque Jesus subiu com a noiva, teve um casamento lá no céu, passaram 7 anos da bodas, igual lá no Caná da Galileia, foi 7 dias, mas como nós estamos falando que são 7 semanas de anos, nós ficamos lá festejando no céu com Cristo, né? A bodas do Cordeiro, e agora Jesus volta com a igreja, que é a sua esposa. Para que ele vai voltar aqui? Ele volta agora, põe o pé aqui na terra. Por quê? Porque está havendo aqui a grande tribulação, o anticristo está dominando, está preparando uma grande batalha para destruir todo o povo de Deus, e Jesus vem e coloca o pé na terra junto com a sua igreja, e a Bíblia fala que ele vai vencer com a espada que ele tira da boca dele, ele vence todos os exércitos. E sabe qual que é a espada que ele tira da boca dele? É a própria palavra dele. Porque com a palavra dele, todos os exércitos caem por terra, né? Então, nós vamos ver essa batalha, nós vamos ver tudo isso na próxima aula. Beleza? Foi complicado hoje, eu judiei de vocês, né? Hein, gente? Fala aí, vocês perderam. É que não. Foi muito difícil hoje? Não. Não. Foi um pouco, né? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? É importante a gente entender também, né, professora, que tem coisas que é para a igreja e tem coisas que é para o povo de Israel, né? Isso. Isso mesmo. Fala, Cidinha. E para completar essa última semana, né, que é o tempo da tribulação, é isso? Aí, para completar 70 semanas. Isso porque mesmo. São 3 anos e meio, né, de engano do anticristo, depois ele se revela, mais 3 anos e meio, aí completa 7 anos. Isso né, que é essa última semana dos 69, é isso? Isso mesmo. É isso Obrigada. que eu queria, por isso que eu dei toda essa volta aí, porque geralmente quando a gente vai ensinar, eu vou pular essa parte, mas eu acho que vocês já são grandinhos espiritualmente,
para entender essas coisas que são meio complicadas, mas que é importante. Aí, de agora em diante, quando os outros falam, de onde saiu 7 anos de tribulação? Por que que vai ter 7 anos de tribulação? Porque essa é a última semana que falta daquelas 70 que Deus profetizou para Daniel, que era para consumar todas as coisas que Deus ali prometeu. Lidinha, fala aí. Tá fechado? Entendi, ficou muito bom, bem esclarecido, e obrigada, professora. E que bom que tem um especialista aí, né, para ajudar a irmã. Mas estava, assim, estava um pouquinho difícil para mim, que eu tinha que ampliar, mas dava para ver no cantinho, né, com boa vontade a gente consegue. Mas louvado seja Deus que o irmão Daniel chegou, né, te deu É, mais alívio. Obrigada pela aula, pela atenção, tem sido muito edificante. Obrigada. obrigado, viu? Tá vendo, Daniel, como você é importante, Professora, né? Amém. Fala aí, Cheguei Lídia, quase no agora. finalzinho, mas cheguei. professora, é assim, o que me chama a atenção no momento é que nós estamos vivendo, né, a dispensação da graça, que essa graça é a verdade, né, que foi dada por Jesus. E não podemos fugir à realidade do que estamos vivendo agora, que é um período eleitoral, né, onde é muito importante essa decisão, que no próximo domingo, né, iremos. Uhum. Mas, então, nada melhor, eu queria, sim, que a senhora finalizasse, isso sou eu, com uma palavra, porque não podemos fugir dessa realidade. Então, se Uhum. temos que viver a palavra, pregar a palavra, é um momento de decisão muito importante, E é né? assim. E temos também que fazer valer essa democracia no momento desse, aqui Sim, agora, onde nós estamos vivendo. Isso é opinião minha, pessoal, tá? A exatamente. senhora acata ou não? Muito bem. Eu acho sim, eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, de decisões importantes, e hoje eu vi um vídeo, mandaram um vídeo para mim que eu achei muito legal. O vídeo era assim, ó, se você tem filhos, entra no quarto e olha para o teu filho dormindo, dá um beijo nele. Se você tem neto, vai lá, faz um carinho no seu neto, vê ele dormindo. E depois você entra na internet e vai ver os vídeos de como está Venezuela, Cuba, Argentina, como está o sofrimento do povo e ver se é isso que você quer para o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Então, a palavra que eu O deixo para exemplo vocês grande é hoje Nicarágua, né? Com os é religiosos, né? isso. A Verdade. palavra que eu deixo para vocês hoje é que antes que vocês vão votar, vocês dobram o joelho, ora e pede a direção do Espírito Santo, pede a Sim. direção de Deus e façam uma escolha, não pensando nas coisas, só nas coisas materiais, mas pensando nas espirituais, né? Pensando naquilo que Deus gostaria que você fizesse. E porque agora tudo está caminhando para o fim. Eu acredito que se acontecer no ponto da gente chegar como Venezuela, Cuba, essas coisas, é porque Jesus está às portas mesmo, né? Mas Também penso assim. no que depender de nós, que a gente possa fazer boas escolhas, pedir a orientação de Deus, né? E pedir orientação de Deus, orar mesmo pela nossa nação, pelo nosso povo brasileiro, para que a gente possa ter liberdade de usufruir dessa dispensação da graça, como a Lídia está falando, da gente poder sair na rua, pregar o evangelho de Jesus Cristo, ter essa liberdade Falar que a nós estamos verdade, né? tendo hoje, de falar aqui, de estar tendo essa aula, mesmo que virtual, né, de poder entrar nas nossas igrejas, louvar o Senhor. É isso que eu desejo para o nosso país, para todos nós, que nós Glória a tenhamos, Deus. como a Bíblia diz, que nós tenhamos vidas quietas, tranquilas e tempos bons, e que a gente aproveita também
esse período para pregar o evangelho, porque nós não sabemos até quando nós vamos ter liberdade, né? Pastor Gildo? Eu agradeço muito pela aula, e essa aula ela é tão boa que, se fosse da nossa vontade, a senhora só sairia hoje meia-noite. Que bom, pastor. E, já fica ansioso esperando. Que e, bom. com relação a essa situação, né, se as eleições contrariar as nossas vontades, vamos dar glória a Deus, porque tem que se cumprir a palavra do Senhor, né? Sim. E devemos estar preparados para toda e qualquer decisão, o que nós iremos enfrentar na frente. Eu tenho conversado com alguns amigos meus e eu tenho sempre preparado eles. Não, mas isso não pode, que não pode. Tudo tem que acontecer para se cumprir as escrituras, né? Nós estamos acostumados a viver só no bem bom. Se nós lembrarmos dos nossos irmãos na idade da idade da igreja primitiva, nós estamos vivendo, nós não estamos. Então, devemos só orar para que Deus fortaleça o nosso espírito cada vez mais, para que a gente possa enfrentar todas as situações firmados na fé. Só isso, né? Isso. Vamos orar, né? Isso. É orar e pedir a Deus que a vontade dele seja feita. Se acontecer algo contrário, é porque Deus está querendo, porque na época de perseguição foi a época que a igreja, a gente não quer perseguição, né, Lindy? De jeito nenhum. Mas na época das perseguições foi a época que o evangelho mais espalhou pelo mundo. Eu acho que a gente tem que despertar em nós a sair do comodismo, né? Aproveitar o tempo. Por isso que a Bíblia fala, remir o tempo, porque os dias são maus. A gente não sabe até quando nós vamos ter liberdade. Então, a gente aproveita para falar de Jesus, porque tudo pode acontecer, né? Mas nós vamos orar, sim. Mas Quero alguém... agradecer, viu, professora? Quero agradecer, mas, assim, o foco realmente é esse, que estejamos, né, fortalecidos na fé, né, espiritualmente, como o pastor falou, para o que vier, porque a gente sabe que vai acontecer uma hora, só não sabemos se agora, amanhã, depois, mas vai acontecer, então, que estejamos realmente preparados para esse momento, como ele colocou, né, lembrar dos nossos irmãos, né, que se foram, que sofreram, né, antes de nós. Então, é isso. Muito obrigada. Peço até desculpa, né, assim, por Não, eu foi ter muito bom. colocado, Eu mas é gosto muito. necessário. Eu gosto E muito sair de mais, ouvir porque... você. Eu gosto muito de ouvir vocês. Você, com relação a essa situação, a própria palavra de Deus nos assegura que, porque preservar-te a palavra da verdade, eu te preservarei do dia da provação que há de vir sobre toda a terra. Então, o que nos assegura sermos pré-tribulacionistas é justamente isso, né? Agora, se eu não creio que o nosso posicionamento de ser pré-tribulacionista esteja errado, porque nós interpretamos de forma literal, né, as escrituras, e isso traz uma segurança tão grande. Então, tem que acontecer aquilo que a Bíblia relata, para que Deus venha nos proteger da provação que há de vir sobre toda a terra. Então, tudo tem que caminhar. E nós sabemos que o livro o capítulo 24 de Mateus, muitas coisas já se cumpriram, né? E tem que se cumprir. Devemos só orar a cada dia para que as coisas se cumpram, porque se elas não se cumprirem, ao nosso arrebatamento, quando Paulo fala, nós, os vivos, os que ficarmos, eu me apego tanto a essa palavra, trazendo para a minha vida, nós, os vivos. Eu me vejo assim, nós, os vivos, essa época nossa, né?
Então, Isso. me alegra muito quando eu vejo o cumprimento das Escrituras e as coisas se apertando, se afunilando para nós, igreja. Isso me traz uma alegria tão grande, sabe? É. Né? Nós precisamos amar a vinda de Cristo, né? Isso, né? Eu me maravilho com tudo isso que eu tenho visto nos últimos anos. Não que eu me alegre em ver as coisas pendendo para esse lado, mas eu vejo assim, eu me maravilho porque a palavra de Deus ela é verdadeira com relação Se a cumprindo, né? isso. Amém. É Uma isso boa mesmo. noite para nós. Boa noite, Então, paz. Então, eu tá estou bom. muito feliz com essas aulas, viu? Deus abençoe a todos. Muito obrigada.